Bom dia, paz de Cristo a vocês, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e amigo ouvinte. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, mas que por alguma razão você encontrou o nosso canal, gostaria que você ficasse à vontade e pudesse ouvir a palavra do Senhor através de nós. Aqui quem está falando é o pastor Marcos Elias. Vamos fazer a leitura do texto bíblico na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, no livro de Jeremias, capítulo 35, do versículo 17 ao 19. E diz assim o texto: Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei-os e eles não me responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Louvado seja Deus. Nós vemos então nesse texto algumas promessas, nós vemos algumas exortações, nós vemos algumas diretrizes de Deus para o seu povo. E ele pega como exemplo uma tribo, uns homens, umas pessoas que eram descendentes, como fala aqui o texto de Jonadab, são os conhecidos como os recabitas. E esse povo, ele vai estar obedecendo a lei. Ele está, porque na lei, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento com promessa. Então, quando ele diz honra, ele está dizendo valoriza o teu pai e a tua mãe. Valoriza os ensinos que você recebeu deles. Respeite-os. Por causa da sua experiência, por causa da autoridade que eles receberam, porque eles são os primogenitores de vocês. Há muitas razões e muitos motivos para se honrar e valorizar e respeitar os pais. Deus dá essa ordem também porque ele está pensando exatamente como na atitude desses homens. E eles obedecem à lei e com isso eles têm facilidade também de obedecer a Deus. Porque eles já vinham sendo treinados em obedecer à autoridade, em se submeter a autoridades, em se submeter a pessoas com mais conhecimento, com mais responsabilidade, com mais amor, com mais carinho. Nos faz lembrar também esse texto lá de Provérbios, capítulo 6, do versículo 20 ao 23, que vai dizer lá, que você pode ver depois na sua Bíblia, que diz assim: não esqueça os ensinos dos teus pais, porque eles são lâmpadas, luz para o teu caminho. Então veja que esses homens recabitas, eles estão obedecendo a lei, eles estão obedecendo os ensinos dos profetas, o qual Jesus também vai se referir. Então, nós vemos que esses homens eram homens tementes a Deus. E por serem tementes a Deus, eles obedecem aos pais. Por serem tementes a Deus, eles respeitam os seus primogenitores, eles assumem e tomam os seus ensinamentos como verdade. E veja que esse texto vai falando de que eles obedeciam
os seus pais, os ensinamentos dos seus pais, mas esses seus pais já haviam morrido e eles continuavam obedecendo os ensinos de seus pais. É sabido, é claro, que existem pais que trazem e levam ensinos errôneos para os filhos. Mas esse aqui não é o caso. O Jonadab não havia ensinado coisas ruins para os seus filhos. Jonadab não tinha se ensinado aos seus filhos se rebelarem contra Deus, se rebelarem contra a autoridade divina. Mas Jonadab exatamente havia orientado seus filhos a serem submissos à autoridade divina, a confiarem no poder de Deus, a confiarem na provisão divina. Porque há ensinos que são contrários à palavra de Deus. Há ensinos que os pais transmitem que são contrários à vontade de Deus e contra a vida humana, contra o respeito, contra a própria autoridade. Muitos pais querem ser respeitados e querem autoridade, querem devoção, querem ser honrados, mas eles não fazem nada para serem honrados. Eles não fazem, ou quase nada, vamos colocar assim, desculpa, né, para serem respeitados. Porque aquilo que eles ensinam, aquilo que é às vezes também um ensino só de palavras, não é atitudes. Eles não agem daquela maneira na qual eles falam para os seus filhos. Mas aqui não é o caso de Jonadab. O que ele ensinava para os seus filhos, o que ele ordenou para os seus filhos, ele cumpria. E nós vamos ver porque Deus vai mandar Jeremias chamar esses homens, os filhos de Jonadab, os recabitas, e vai levá-los para o templo, vai colocá-los diante da mesa, vai nos dizer o texto, se você lendo o restante do capítulo, os versículos anteriores, você verá isso. E eles, então, são colocados ali diante deles, copos e vinho. E eles são aconselhados a beberem aqueles vinhos na presença de Deus. O vinho também é símbolo de alegria, então eles se alegrarem na presença de Deus. Mas o vinho também tem um símbolo ruim, tem um significado ruim, que é aquele que tira o conhecimento. O vinho é o álcool, então ele queima também, é sabido hoje que nós destrói em parte muitos dos neurônios. Mas então que confusão é essa? Deus estava mandando esses homens se embriagar? Não, Deus não estava mandando esses homens se embriagarem. Apenas estava falando para que eles bebessem vinho. Mas na realidade, então alguns vão querer usar esse texto e essa palavra como desculpa para se embebedar, como para beber vinho. Mas a palavra e esse texto não está falando sobre isso. Não está tocando nesse assunto, está exatamente falando o contrário disso. Porque está falando sobre submissão a Deus, está falando sobre obediência a Deus, está falando sobre o temor de Deus. Então, esse texto vai falar, esses homens, eles vão dizer, não, nós não podemos beber vinho, nós obedecemos ao nosso pai desde muito tempo. Quando ele ainda era vivo, nós obedecíamos, nós o respeitávamos, e ele, hoje mesmo não estando conosco, já há séculos, já tem muito tempo que se passou, mas ele deixou um ensino que foi passando de geração para geração, chegando até nós, e nós continuamos obedecendo, apesar deles não estarem mais aqui conosco. Então, Deus olha essa atitude desses homens, dos recabitas, e Deus se alegra, porque esses homens, eles obedecem aos seus pais, eles respeitam, eles honram, mas não é por medo, não é por coação, não é por pressão, não é porque seus pais estavam vendo, porque eles já não existiam mais. Esses homens obedecem às ordens dos seus pais, dos seus antepassados, por respeito, por submissão, por temor. E aí Deus está usando essa situação deles
tomarem vinho na presença de Deus ali, de que eles deveriam estar fazendo, e alguns olham e veem isso como uma desobediência à ordem de Deus. Mas Deus aqui, ele está apenas fazendo um teste com esses homens. Deus está fazendo uma atitude, uma situação verdadeira para que se torne como parábola, algo que poderia ser contado e exemplificado para as outras nações, para os outros povos, com um ensino verdadeiro. Então Deus está usando a história dos recabitas, dos filhos de Jonadab, como uma parábola, como um alerta, como um ensino para o povo de Israel aqui em foco, mas também para cada um de nós hoje. Então ele não está incentivando a bebida do vinho, nem o alcoólico, nem a embriaguez. Deus está exatamente ensinando e esperando que eu e você sejamos tementes aos nossos pais e às nossas mães. Sejamos tementes a Ele. Façamos dos ensinos dos nossos pais, porque veja que Provérbios fala lâmpada. E lâmpada é o recipiente. A lâmpada é o objeto onde a luz é produzida, que na época era como a candeia, depois mais tarde lampião, hoje é lâmpada, mas a lâmpada é só o recipiente, a luz que se projeta dentro da lâmpada, a luz se projeta dentro do lampião, a luz se projetava e a luz servia exatamente para iluminar e esclarecer o caminho, para se saber onde se estava pisando, que direção se estava tomando. Então veja que as orientações dos pais muitas vezes são luz para o caminho. A orientação de Deus é para mim e para você luz para o nosso caminho. Tanto o caminho físico como o caminho espiritual. Então Deus está utilizando essa história para trazer lições ao seu povo de Israel, mas a mim e a você hoje também. Então nós vemos aqui também que essa palavra fala de que esses homens, eles ouviam vozes. Como assim ouviam vozes? Sim, porque ou seja, não é que eles ouviam vozes, mas ele fala da existência de muitas vozes. E que muitas vozes eram essas? Que muitas vozes são essas que existem? É a voz de Deus, a voz dos homens, as vozes dos pássaros, as vozes dos animais de uma maneira geral, a voz dos anjos, a voz do mar de uma maneira poética, a voz do vento também de uma maneira poética. Mas fala também da voz do maligno, a voz do diabo, projetada desde o Gênesis, envolvendo e se voltando contra o homem, contra Deus, para enganá-lo. E que muitas pessoas também têm dado exatamente ouvido à voz de Satanás, a voz do inimigo, a voz do erro, a voz da transgressão, a voz da insubmissão, a voz da irresponsabilidade, a voz do descaso, a voz do desrespeito. Então Deus está tomando o exemplo da vida desses homens, a fidelidade deles com o mandamento, a ordem dos seus pais, que já não existiam mais lá atrás, séculos anteriores, mas aqueles homens continuavam obedecendo às ordens dos seus pais, as orientações dos seus pais. E aí isso facilita, isso trabalha a minha e a sua obediência em relação a Deus, quando nós temos e obedecemos aos nossos pais. Porque essa é a ordem de Deus. Então, quando a gente também obedece aos nossos pais, nós já estamos nos submetendo às ordens de Deus. Começamos a nos submeter, a aprender essa obediência.
E aí o Senhor vai tomar essa lição e vai dizer, olha, Israel, vocês não fazem como esses homens. Porque vocês também conhecem a lei, vocês também receberam as promessas, vocês também receberam os profetas, a orientação, e no entanto vocês não estão obedecendo como esses homens. Vocês não estão me temendo como esses homens. E alguém poderia dizer, como já falei, ué, mas eles foram aconselhados a beber o vinho e eles não quiseram. Então não era a ordem de Deus? Como eu disse, Deus estava provando esses homens. Deus estava fazendo da história desses homens, da fidelidade desses homens, um exemplo e uma exortação para Israel. De um povo que conhecia a lei, de um povo que conhecia a palavra, de um povo que dizia seguir o caminho de Deus, mas que por muitas vezes estava transgredindo a ordem de Deus, estava desobedecendo a ordem de Deus, não estava crendo em suas promessas. Ou seja, também estavam obedecendo não o invisível como esses homens, porque eles já não obedeciam o visível. Seus pais já não estavam mais ali, não havia mais coação, não havia pressão, não havia medo, havia respeito, havia fidelidade, havia gratidão. E aí Deus começa a chamar a atenção do povo de Israel, dizendo, eu não encontro isso, eu não tenho encontrado isso em vocês. Eu tenho encontrado exatamente ao contrário. Vocês só me respeitam, vocês só me valorizam quando e não porque eu estou vendo, porque eu vejo todas as coisas. Vocês só me obedecem na frente das pessoas. Vocês só me obedecem na frente das autoridades. Vocês só me obedecem por aparência. E os recabitas não. Os filhos de Jonadab não. Eles me obedecem, estão obedecendo os seus pais e a mim obedecem em todo o tempo. Eles seguem um princípio, porque o Jonadab havia orientado que eles não se embebedassem, o fato de não se embebedar era não perdessem o juízo, não perdessem o equilíbrio, não perdessem a retidão. Então Deus está falando e Deus está louvando, inclusive, essa atitude deles, porque vai dizer, no versículo aqui que nós lemos, 18, vocês obedeceram o mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram os seus preceitos, fizeram tudo que ele vos ordenou. E ele tinha ordenado, você vai ver, que ele havia ordenado que eles não fizessem casas de alvenaria, que eles morassem em tendas, que eles vivessem do plantio da terra. Então, era uma coisa particular para aquele momento, da situação. Deus não está também dizendo que nós não podemos morar em casas de alvenaria, que nós não podemos ter outros meios de sustento. Ele está dizendo que nós precisamos confiar na sua provisão, que nós precisamos obedecer a Deus como esses homens, que obedeciam o invisível, que mesmo sem ver, mesmo sem estarem ali debaixo da coação, da autoridade dos pais, verdadeiramente, mas ainda estavam debaixo da autoridade de uma ordem, de um pedido, de um mandamento, e eles continuavam então obedecendo. Então eles obedecem o invisível. E Deus estava esperando e espera de mim e de você que nós façamos como esses homens. Obedeçamos o invisível. Obedeçamos esse Deus que é invisível, mas que vê todas as coisas, que ouve todas as coisas e que abençoa todas as coisas, mas que também traz juízos sobre todas as coisas. Então, a palavra de Deus para mim e para você é que nós sejamos tementes a Deus, como os recabitas foram seus pais. Nós sejamos obedientes a Deus, como os recabitas foram aos seus pais. Que eles continuem nos servindo de exemplos para as nossas vidas, para as nossas igrejas, para os nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe e que abençoe sua vida, a sua família, a sua casa. Nós agradecemos a Deus mais uma vez a oportunidade, no nome de Jesus,
E que se você chegou até aqui e você não é inscrito, você possa vir a se inscrever no nosso canal. Você possa acionar o sininho, você possa deixar o seu like, o seu joinha, você possa fazer os comentários, responder as perguntas, ou seja, estar em diálogo conosco. Pode deixar talvez o seu pedido também de oração. Então nós aproveitamos assim essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.